Barcelona esquece Haaland e abre negociação para contratar outro astro mundial. O atacante é alvo de gigantes europeus e o Barça está em vantagem. Sabe quem é esse atacante? Viktor Gyökeres. Deco abriu as primeiras conversas oficiais para contratar o atacante, que hoje é do Sporting. O Gyökeres vive enorme temporada e é o grande artilheiro do ano em 2024, com incríveis 50 gols marcados. O Haaland do City é ainda o grande sonho, mas se trata de um jogador muito caro no mercado do futebol europeu. O Barça passa à frente da concorrência com a ação de Deco. O sueco é alvo de vários gigantes do futebol europeu, incluindo times com maior poder financeiro do que o clube da Catalunha, como o Manchester United. O jornal A Bola de Portugal conta que Gyökeres tem um acordo para deixar o Sporting em um valor fixado entre 60 a 70 milhões de euros. Esse seria o preço em que o Barça teria que desembolsar. Laporta pode ter dificuldades exatamente em arcar com tais valores, visto que o momento do Barcelona não é um dos melhores na parte financeira, devido à construção do novo estádio do Camp Nou e outros assuntos do passado. Vitor Roque poderia fazer parte do negócio. A ideia é de conhecimento geral, oferecer o futebol do brasileiro ao Sporting, além de uma compensação financeira, segundo informações do jornal Sport. Mas e o Lewandowski? Deco tem pressa para ter tudo alinhado na próxima temporada. Gyökeres é visto como o substituto perfeito do polaco Lewandowski, devido à idade do camisa 9, que vive grande fase sob o comando de Hans Flick. O Al Hilal de Neymar decide fazer de Vinícius Júnior a maior contratação da história. O clube saudita apresentará uma mega oferta ao Real Madrid, segundo o portal. Vinícius Júnior é a grande prioridade dos Hilales. Os bilionários que comandam o clube acreditam que poderiam ter sucesso na contratação em meio à insatisfação do camisa 7 por não ter ganhado a bola de ouro da France Football, sendo derrotado por Rodri. O portal Fiharesnet informa que o Al Hilal está disposto a oferecer uma quantia, na verdade uma mega quantia, de 300 milhões de euros ao Real Madrid para ter sucesso na contratação do astro brasileiro. Ainda de acordo com a reportagem, o clube merengue estaria disposto a vendê-lo após a primeira abordagem de renovação não ter sucesso. O pensamento de Vini Júnior, na verdade, é um contraponto a isso, ficar no Real Madrid. Embora o camisa 7 não tenha respondido à primeira abordagem de renovação, ele pretende assinar um novo vínculo. O Vini está feliz em Madrid, na Espanha. Todos em Madrid também confiam nele e nenhum comentário ou crítica da imprensa fará Florentino Pérez tomar uma decisão distante. Lembrando que também o que poderia ajudar o Vini a chegar foi a lesão nova e recente do Neymar. Neymar se lesionou na partida do Al Hilal contra o Esteghlal e ficará 2 semanas fora de combate, informa Jorge Jesus. A lesão do brasileiro é muscular, ou seja, não preocupa. Al Hilal espera contar com a presença do brasileiro durante a temporada que começou agora. Vencer a Liga Saudita é a prioridade, mas JJ foca 100% na Champions League da Ásia. As fontes mais polêmicas afirmando que Vini Júnior poderia deixar o Real Madrid começam, vira e mexe, a aparecer no cenário mundial. O Walid Achetchour, que concedeu entrevista à Rádio Internacional Monte Carlo, um dos caras que mais noticia transferências lá fora, afirmou que Vinícius vai deixar o Real Madrid a partir da próxima temporada. Como revelou Benzema, o antigo parceiro do camisa 7, ele está triste com a situação da bola de ouro. Vinícius Júnior acreditava com toda a convicção do mundo que iria vencer o prêmio, mas foi superado por Rodri. Na França, diante de toda essa indignação, que seria o possível motivo pelo qual Vini Júnior deixaria o clube merengue e sobretudo a Europa, o jornalista Walid Achetchour, como eu falei, surpreendeu ao revelar que acredita na saída do talentoso jogador brasileiro do Real Madrid no mês de julho, ou seja, no final da temporada. Com uma mega oferta do mundo saudita, ele diz: "Para mim, Vinícius vai sair no final da temporada. Aliás, além do mais, se eu fosse ele, eu deixaria o Real Madrid agora mesmo." O comunicador esportivo não entra em maiores detalhes sobre qual poderia ser o futuro de Vinícius Júnior, seja ele na Europa ou fora dela. O que se sabe nesse momento é que há vários clubes de olho na situação do jogador. O Chelsea, o Manchester United e o PSG são os clubes interessados europeus na situação do Vinícius. Fora da elite, o Al Hilal é o grande admirador de Vinícius Júnior, capaz de fazer do mesmo o atleta mais bem pago do mundo. Na última temporada, o Palmeiras acertou em cheio ao contratar o Richard Rios. O volante, que vinha se destacando pelo Guarani, foi uma das revelações do Campeonato Paulista e acabou adquirindo pelo Verdão por apenas 6 milhões de euros. Desde então, Rios teve uma rápida ascensão no elenco alviverde. Sob o comando de Abel Ferreira, o colombiano se tornou peça essencial para a equipe. Além disso, o jogador brilhou pela seleção colombiana na Copa América, ao lado de James Rodríguez
equipes, despertando o interesse do futebol europeu. Com suas atuações em mente, clubes do exterior vêm observado mais a fundo. Segundo informações do jornalista Diego Firmino, o Palmeiras já tem em mãos uma proposta da Premier League pela contratação de Richa. A oferta pelo jogador gira em torno de 30 milhões de euros e já está sob análise da diretoria, especialmente da presidente Leila Pereira. Essa proposta coloca o futuro do colombiano em xeque, uma vez que a alta cúpula do Verdão não tinha interesse em vendê-lo. Diversos clubes tentaram negociar com o Palmeiras por rios na última janela, entre eles o PSG, que fez mais de uma oferta pelo colombiano. O Verdão, porém, manteve o volante, considerando-o essencial para a disputa do Super Mundial de Clubes em 2025. Até o momento, o clube da Premier League interessado no atleta não foi revelado, mas sabe-se que o West Ham já havia demonstrado interesse em contar com o jogador de 24 anos na última janela, logo após o destaque na Copa América. Mesmo passando por uma situação financeira complicada, o São Paulo segue observando as oportunidades de mercado. A diretoria do tricolor já afirmou que não fará loucuras para trazer reforços badalados, mas as oportunidades sem custos de transferência são bem-vindas ao clube. Nos últimos dias, o lateral esquerdo Marcelo se envolveu em uma polêmica no Fluminense. Diante do episódio, o jogador e clube carioca entraram em acordo e optaram por rescindir o contrato do lateral. Ao fim da temporada 2024, o tricolor paulista vai perder o lateral Wellington, que já está de saída para o Southampton, clube da Premier League. Diante do cenário, a diretoria são paulina segue atenta no mercado em busca de uma peça de reposição. Há uma chance pequena de Marcelo reforçar o soberano. A chance do Marcelo ser contratado é pequena, mas há rumores dentro do tricolor paulista para que a contratação seja feita, até porque o São Paulo vê com bons olhos a situação, uma vez, claro, que se lembrarmos bem, o Rafinha, já muito experiente, chegou a jogar pelo tricolor paulista e por muito tempo foi uma parte essencial da equipe do São Paulo. Com isso, agrada e muito a possibilidade do São Paulo ter Marcelo para a equipe. Marcelo, apesar de estar sendo queimado e por muitos sendo chamado de arrogante e alguém que não merece a oportunidade, está sendo ventilado na equipe do tricolor, e uma decisão especial do São Paulo pode fazer o mesmo Marcelo rumar para a equipe da Barra Funda. Você realmente aprova essa situação? Real Madrid recebe proposta oficial por Endrick e saída pode acontecer. O jovem atacante não vem tendo muitos minutos sob o comando de Ancelotti. Pouco espaço na equipe, o Real Madrid tem uma proposta oficial para negociar o Endrick. Nesse início de temporada, o jovem brasileiro não tem tendo muito espaço. Endrick atuou em novas partidas sob o comando de Ancelotti, tendo balançado as redes em 2 oportunidades. No entanto, nesses jogos participou de apenas 107 minutos. Dessa forma, outros clubes se atentam à situação. Um deles é o Real Valladolid da Espanha, que teria oficializado uma proposta. Ronaldo, inclusive, pode ser a carta na manga para o sucesso nas conversas. Conforme repercutido no Defensa Central, o time teria feito uma oferta oficial de empréstimo. O portal Planeta Real Madrid também descarta a boa relação entre ambos os times, o que poderia facilitar. Porém, na Europa, equipes como o Tottenham, principalmente o Tottenham e a Juventus, também aparecem de olho, mas nesse momento, o Real Valladolid pode estar à frente. O Real Madrid, por sua vez, ainda não tomou uma decisão inicial. Enquanto isso, o Endrick segue trabalhando normalmente na Espanha, tendo esse próximo desafio nesse dia hoje 5 diante do Milan pela Champions. No primeiro semestre de 2024, o jovem atuou com as cores do Palmeiras, foram 22 jogos disputados, com 4 gols marcados e outras 2 assistências fornecidas. A situação na Espanha, por sua vez, parece ter influenciado na seleção brasileira. Nessa última convocação, o atacante acabou ficando de fora da lista do técnico Dorival Júnior. O técnico explicou que a decisão de não chamar o atacante se baseia no momento que ele vive no Real Madrid, mas que as portas não estão fechadas para o futuro. Temos várias decisões que às vezes são feitas momentos antes da lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como o do Endrick, mas temos uma situação que tem que ser bem definida, tem um peso maior para os que estão atuando, porque você não tem tempo para treinamentos e posição de tempo perdido. Temos que pensar nesses detalhes. O Endrick foi fundamental em alguns jogos, ele está vivendo um momento de transição na maior equipe do futebol mundial. É um processo natural de adaptação, isso demanda tempo, temos que conviver com a situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ele sabe disso, tenho confiança nele. Tudo é questão dele se recolocar em seu clube, com calma, paciência, para que ele brigue por seu espaço. Endrick perdeu muitos minutos no Real Madrid e não entra em campo há 4 jogos. O brasileiro impressionou na estreia pelo time com 2 gols marcados contra Alavés e Stuttgart e chegou a ser titular em um jogo da Champions League contra o Lille. Entretanto, não teve sequência e chegou a ser chamado de invisível por um jornal espanhol nessa semana. O Chelsea está interessado em contratar o atacante Karim Adeyemi do Borussia Dortmund. O jogador alemão de 22 anos tem brilhado nessa temporada com 5 gols e 5 assistências em 8 jogos em todas as competições. Adeyemi é um atacante versátil que pode jogar tanto pelas pontas quanto pelos
centro, algo que certamente ajudaria muito o Chelsea. No entanto, um relatório do Football Insider indica que o clube londrino só conseguirá contratá-lo se conseguir negociar algum de seus jogadores menos utilizados primeiro. Será interessante observar se o Chelsea conseguirá liberar espaço no elenco quando a janela de transferências reabrir em janeiro. Enquanto isso, o Chelsea enfrentará a concorrência do Liverpool, que também está interessado na contratação do jogador. Os Reds buscam alternativas para Mohamed Salah, que poderá se tornar agente livre no verão de 2025. Será intrigante ver se eles conseguirem superar o Chelsea na disputa pela assinatura de Adeyemi. O atacante possui contrato com o clube alemão até 2027 e sua transferência não deverá ser barata. O Dortmund não está pressionado a vendê-lo no curto prazo e exigirá um valor elevado caso algum clube se interesse. Tanto o Chelsea quanto o Liverpool possuem poder financeiro necessário para arcar com essa quantia, e será interessante acompanhar o desenrolar da situação. Ambos os clubes precisam de reforços no ataque e o internacional alemão seria um investimento de qualidade a longo prazo. Com apenas 22 anos, a Adeyemi tem potencial para crescer ainda mais com o treinamento e a experiência. Chelsea e Liverpool podem ajudá-lo a alcançar seu imenso potencial nas próximas temporadas. A ideia de se juntar a esses dois pode ser bastante atraente para o jogador, que vê esses clubes ingleses como uma ótima oportunidade. Sonhar não é demais e o Barcelona segue sonhando muito. Tenta avançar para assinar agora com o grande jogador do Milan. De acordo com o portal Pirraes, o atacante português Rafael Leão está considerando seriamente a ideia de deixar o Milan e o Barça é visto como uma opção bastante atraente. A transferência está ganhando cada vez mais força. Apesar de ser considerado um dos principais jogadores do clube italiano, o português parece não ter a melhor das relações com o atual técnico da equipe, Paulo Fonseca. Nas últimas partidas, inclusive, o atacante vem iniciando no banco de reservas. Por outro lado, o que pode pesar contra o Barça são os valores, visto que o Milan exigirá um alto valor para sacramentar o negócio. Mas enquanto isso, o Rafa Leão segue com futuro indefinido. Ele que na atual temporada soma 12 jogos disputados, tendo participado diretamente de 4 gols, não está numa fase tão grandiosa assim. Mas e aí? O que você achou desse mercado da bola? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefut e claro, eu te vejo no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e claro, até! Valeu!